Olá, agora meio-dia e 2 minutinhos. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera, que o nosso compromisso é sempre com a informação para te deixar por dentro das principais notícias aqui da nossa região sul e também de todo o estado. Vamos ver então o que é destaque na edição desta quinta-feira. Em Panamá, uma criança morreu depois de ser picada por um escorpião. Tiago Costa. Esse acidente teria acontecido antes de ontem. A criança, inclusive, chegou levada para 3 unidades de saúde, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Esse assunto a gente te conta já já. E chega a 48 horas as buscas pelo menino Arthur, de 10 anos, que saiu de casa na última terça-feira para andar de bicicleta e desapareceu no Rio Paranaíba. Também vamos falar do caso do homem que matou a namorada a tiros na semana passada em Caldas Novas e que antes do crime deu flores para ela. Tem novidade, viu? A justiça manteve a prisão dele. E ainda... Motoristas ignoram sinalização, fazem conversão proibida e ainda seguem pela contramão. Isso aqui em Itumbiara. E um dos bairros mais antigos de Itumbiara está precário de infraestrutura. Moradores e empresários do bairro Santa Rita estão desde o ano 2013 esperando por asfalto. E ainda, quem mora aqui em Itumbiara já deve ter reparado, a estátua do soldado que tem ali na pracinha do bairro Santos Dumont. Mas você sabe quem foi Bento Agostinho do Nascimento? Pois é, a gente te conta ainda nessa edição do Jornal Anhanguera. E claro, tem a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 649-8443-6666. Aí você aí de casa pode mandar o seu comentário sobre os assuntos que a gente te mostra aqui durante todo o Jornal Anhanguera, viu? Já pode começar a participar com a gente, que a gente vai ler aqui ao vivo. Meio-dia e 3 agora. Bora junto então, que o Jornal Anhanguera desse 28 de novembro está começando agora. Agora, meio-dia e 4 minutinhos, uma ótima tarde para você aí de casa. Eu começo essa edição do Jornal Anhanguera com daquelas notícias que a gente não gosta, de dar, infelizmente. Uma criança de Panamá morreu depois de ser picada por um escorpião. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o Tiago Costa, que teve aí contato com o pessoal da família hoje, checou essas informações também. Infelizmente, Tiago, começar essa edição com essa notícia assim tão triste, Conta pra gente quais são as informações. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Olha, realmente a gente começa essa edição hoje com a notícia triste, Uma criança de apenas 1 ano e 10 meses foi picada por um escorpião e acabou falecendo. E esse acidente teria acontecido então na fazenda que mora a família. Esse acidente teria acontecido lá no município de Panamá antes de ontem por volta das 9 horas da noite. Eu cheguei a conversar com o tio dessa criança por telefone e disse que a família, inclusive, está muito abalada. O Antônio Rafael Vidica Fernandes tinha apenas, como eu disse, 1 ano e 10 meses. E é neto de um vereador lá no município de Panamá. O menino era, inclusive, muito apegado ao pai, que teria, no momento do acidente, então, dessa picada de escorpião, o pai teria ido à cozinha ali da residência fazer uma mamadeira para a criança. A criança foi junto, como era muito apegada, viu um brinquedo no chão, foi pegar e acabou sendo picada, então, por esse escorpião. Não se sabe se esse escorpião estava dentro desse brinquedo ou apenas ali no chão, mas o que se sabe é que a criança deu um grito então para mostrar para o pai que alguma coisa tinha acontecido, O pai se assustou, levou a criança rapidamente, pronto atendimento de Panamá, que foi encaminhado diretamente para o SUS de Goiatuba, lá recebeu os atendimentos e foi enviado então para Goiânia, lá no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, o HDT. A criança chegou a ser medicada, mas infelizmente faleceu ontem pela manhã e o corpo chegou à noite no município de Panamá, foi velado e hoje pela manhã foi enterrado no cemitério municipal da cidade. Gabriela, lembrando que nesse período de chuva agora, é um tempo mais propício, então, para esses escorpiões saírem dos esconderijos e quem mais sofre se for picado, que tem mais perigo de vida, são pessoas com mais de 60 anos de idade e crianças. Infelizmente, o Anthony foi uma vítima, não conseguiu resistir aos ferimentos dessa picada de escorpião e acabou falecendo. É uma notícia,
triste, que abala todos nós, é apenas uma criança, né? Mas vale aí para a gente ficar de olho. Se tiver na casa da gente nesse período agora, dá uma olhadinha atrás do sofá, nos brinquedos das crianças, para que nenhuma família mais tenha que passar por essa situação. Gabriela? É uma situação muito complicada, né, Tiago? Eu vi você conversando com a família hoje cedo, a gente deseja nossos sentimentos aí de toda a equipe do Jornal Anhanguera. E é isso, igual o Tiago falou, tem que ter cuidado, observar aí. Eu sei que escorpião parece que gosta de ficar mais nesses lugares escuros, né? Olhar também se tem algum brinquedo de criança, como foi nessa situação, olhar o máximo possível para evitar situações como essas, né? E a gente segue acompanhando também toda essa história aí e reforçando esse alerta para todo mundo. Muito obrigada. Olha só, um dos bairros mais antigos aqui da cidade está precário de infraestrutura. Moradores e empresários do bairro Santa Rita estão desde 2013 esperando por asfalto. O motorista que passa pelo local enfrenta muito barro. E quem trabalha aqui já contabiliza os prejuízos. O bairro Santa Rita é um dos mais antigos da cidade. Possui várias indústrias e gera milhares de empregos, mas está ameaçado por falta de infraestrutura. Desde 2013, os empresários esperam pelo dia em que o local vai ser asfaltado. Até agora nada, só promessa, o dinheiro está na conta, o prefeito vai sancionar, e até agora nada. Esse vídeo mostra como fica o bairro durante as chuvas. E quando não é o barro, o problema é a poeira. A questão do asfalto não é só estética, vamos dizer assim, é saúde também. Uma das empresas prejudicadas com a situação do bairro Santa Rita é essa aqui. O cliente que vem até esse lava-jato procura fazer a limpeza do veículo, mas com tanto barro, ele acaba saindo sujo de novo. Os funcionários tentam como podem melhorar o serviço, mas a poça de lama em frente ao local dificulta as coisas e o empresário tem perdido o cliente. Nós estamos deixando de atender clientes porque estão deixando de trazer os veículos para a gente, que a gente já lava o veículo dele, já sai sujo. Não tem nem como pintar um pneu e já sai jogando barro. A gente está deixando de faturar, está deixando de contratar, então está deixando de gerar renda para o município. Em outubro, os empresários se uniram e enviaram um ofício à prefeitura com assinaturas pedindo uma solução para o local. No portal da transparência do município, há um processo de licitação para a pavimentação do bairro, aberto em junho deste ano. Mas nada foi feito até agora. Fica com indignação, até uma revolta mesmo, você entendeu? Revolta mesmo. Porque eu acho que o ente público ele tem a obrigação de zelar pelos seus. Né? E só o fato de ficar 18 meses com a verba parada, esperando um período chuvoso, e agora a desculpa é a mesma, não podemos fazer devido à chuva. E a gente tentou, de formas anteriores, que isso não chegasse a esse extremo, né? Infelizmente não obtivemos êxito. E eu acredito que os nossos governantes vão estar realizando essa obra, porque verba tem, projeto tem, está faltando o quê? Né? A gente entrou em contato com a Prefeitura de Itumbiara, que nos respondeu que a terraplanagem está em andamento no bairro Santa Rita para que o problema mostrado aí na reportagem seja então resolvido, mas não nos deu uma data de quando vai fazer isso, de quando vai resolver de vez essa situação, viu? Chega a 48 horas as buscas pelo menino Arthur, de 10 anos, que saiu de casa na última terça-feira para andar de bicicleta e desapareceu no Rio Paranaíba. A gente está acompanhando essa história desde o começo, mostrando para você aí de casa, né? Por isso eu vou conversar ao vivo com a Juliane Nascimento, que traz mais informações, mais atualizações aí sobre esse caso para a gente. Boa tarde para você, Gil. Oi, Gabriela, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olha, apesar da chuva de ontem, né, isso não comprometeu o trabalho do Corpo de Bombeiros, que conseguiu, né, que seguiu aí com as buscas que estão sendo feitas desde a última terça-feira lá no Rio Paranaíba. Como você disse, já são mais de 48 horas desde o desaparecimento do menino Arthur. O Corpo de Bombeiros deu início hoje às buscas superficiais. Até ontem elas haviam sido feitas, né, por meio de mergulhadores. 3 militares trabalharam nessa ação desempenhada pelo Corpo de Bombeiros lá no Rio Paranaíba. O Arthur Henrique Teixeira Ramos, de 10 anos, foi visto nadando sozinho às margens do Rio Paranaíba, na região central de Itumbiara, na última terça-feira. Testemunhas disseram que pouco tempo depois acabaram perdendo o menino de vista e por isso optaram também, né, por acionar o Corpo de Bombeiros, que desde então vem fazendo essas buscas lá no local e lidando também com a hipótese, né, de afogamento
desdobramento. A bicicleta que ele utilizava também foi encontrada numa rampa que dá acesso ao Rio Paranaíba. E nós conversamos também com a família do Arthur, a gente vem acompanhando esse caso, vem acompanhando também o trabalho do Corpo de Bombeiros durante toda essa semana. E a mãe do Arthur disse para a nossa equipe também que o filho possui esquizofrenia e que no dia do desaparecimento ele estava bastante agitado e que tinha inclusive fugido de casa. Então a gente fica aqui também na torcida para que ele seja encontrado com vida. A gente continua também acompanhando esse caso e, como disse, desde a última terça-feira a gente vem acompanhando todos os desdobramentos também dessa ocorrência, né? E também assim como o trabalho do Corpo de Bombeiros. E a gente segue por aqui fazendo o nosso trabalho também. Qualquer nova informação ao longo da nossa programação. Gabriela. Tá certo, Juliane, muito obrigada, viu, pelas informações. A gente tem um trechinho de uma entrevista aí com o pessoal do Corpo de Bombeiros falando desse trabalho também, né? Vamos acompanhar então o que foi dito. Tornaremos com as buscas superficiais, fazendo todo o leito do rio, ainda continuando em busca, então nós não iremos parar até que tenhamos um desfecho dessa notícia. Geralmente dentro de 48 horas o corpo ele emerge para a superfície do rio, então a probabilidade dele estar ali na parte de cima do rio é maior, por isso nós iremos fazer essa busca superficial aqui no rio. Pois é, né, Gil, a gente viu aí, é justamente isso que você estava explicando para a gente, né, o trabalho do Corpo de Bombeiros continua. E a gente segue acompanhando também de perto tudo isso aí, torcendo, né, para que o menino Arthur seja encontrado com vida e qualquer nova informação volta a acionar a gente por aqui também. Olha só, notícia para você aí que tem enfrentado horas sem energia e tem amargado muito prejuízo. A Justiça decidiu multar a Enel quando a falta de energia durar 6 horas ou mais que isso. E olha que a multa não é pequena não, viu? Este salão de beleza no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, ficou mais de 12 horas sem energia elétrica. O dono teve que desmarcar 35 atendimentos de clientes. Acabou gerando mais prejuízo no outro dia, que os clientes que eu tinha agendado para o outro dia também eu tive que cancelar. Mas a partir de agora está valendo uma liminar da Justiça que pune a Enel toda vez que ela demorar para religar a energia. De acordo com a decisão, a Enel tem até 6 horas para religar a energia em qualquer lugar do estado. Se esse prazo não for cumprido, a Justiça vai aplicar multa de R$50 mil e mais 5 mil por cada hora adicional sem energia. Todas as reclamações que estamos recebendo aqui já serão encaminhadas no sentido de pedir à juíza que se aplique a decisão judicial, ou seja, que se aplique a multa. Essa liminar demorou muito para ser colocada em prática porque o promotor de justiça do caso morreu. Outro foi escolhido, assumiu, o processo voltou a andar, mas a CELG entrou com vários recursos na época. O Tribunal de Justiça de Goiás não acatou esses recursos e manteve as multas. Quando a Enel comprou a CELG, ela passou a responder pelo processo. Mas a empresa também entrou com recurso, só que no Superior Tribunal de Justiça. No início deste mês, o STJ deu uma decisão. Manteve as multas contra a Enel toda vez que ela demorar mais que 6 horas para religar a energia. Agora, não cabe mais recursos contra a liminar, até o julgamento final da ação. Todo o dinheiro das multas que forem aplicadas deve ir para o Fundo de Defesa do Consumidor. O objetivo do Ministério Público é forçar a Enel a resolver mais rapidamente problemas como o do seu José. Ele perdeu pelo menos 2.000 litros de leite. A fazenda dele ficou 13 dias sem energia. Neste caderno tem o número de todas as ligações feitas para a Enel com data, hora e protocolo. Foram mais de 50 tentativas sem resultado e R$9 mil de prejuízo. Eu só quero receber os meus prejuízos. Esse leite que eu perdi, os motores que eu queimei no passado, que tá na justiça, vai ter uma audiência agora. Pagar esses prejuízos nossos, né? Que acho que isso aí não é justo. Não dá, né, gente, só para o consumidor ficar com prejuízo. A Enel ainda não comentou essa decisão. E você, consumidor, fica de olho aí para procurar o Ministério Público quando faltar energia. Como a promotora bem disse, as reclamações vão ser reunidas e enviadas para a Justiça. Agora, o Tribunal de Justiça disse que o processo retornou do STJ no dia 20 e a juíza Simone Monteiro pediu audiência para ouvir o Ministério Público sobre esse caso.
E mais, viu? Está prevista para hoje no plenário da Assembleia Legislativa a votação do projeto que propõe o fim do contrato da Enel. A proposta passou ontem pela comissão mista da Casa. O projeto foi aprovado por unanimidade na comissão mista e deve ser colocado em primeira votação nesta quinta-feira aqui no plenário. Há um clima favorável à aprovação desse projeto que une tanto deputados da situação, da base do governo, como deputados da oposição. Meio que os parlamentares declararam guerra contra a Enel, criticam a empresa pela qualidade do serviço prestado à população e também dizem que a companhia não fez os investimentos previstos para atender melhor a população. O projeto propõe a rescisão do contrato da Enel para a distribuição de energia elétrica aqui no estado. Especialistas dizem que esse projeto seria inconstitucional, mas o presidente da Assembleia defende a proposta. A constitucionalidade tem que ser discutida na justiça, no Poder Judiciário. Nós somos legisladores, nós somos representantes do povo e nós temos o clamor da população. A população de Goiás clama uma nova empresa, precisa de uma empresa que preste serviço decente para a nossa população. A gente muda de assunto porque é hora da nossa previsão do tempo. Com as chuvas dos últimos dias, teve queda aí nas máximas, né, para várias cidades aqui do sul do estado. Você aí de casa já deve ter notado, deve ter percebido que a tarde e a noite estão um pouquinho mais frescas, né, nesses últimos dias. Por isso, bora ver então como é que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira em 4 cidades que a gente sempre separa para você aí de casa. Eu começo aqui com Itumbiara, mínima de 22, máxima de 29, com 87% de chance de chuva. Morrinhos, mínima de 19, máxima de 28, com 90% de chance de chuva. Tem aqui na sequência do nosso telão Marzagão, mínima de 22, máxima de 28, com 87% também de chance de chuva por lá. E para fechar a previsão do tempo dessa quinta-feira, mínima de 20, máxima de 28, com 87% de chance de chuva. Só observando aqui o que eu estava contando para vocês, né, que as máximas caíram um pouco nesses últimos dias. Antes estava em torno de 31, 32, caiu aí para 29, 28 graus, justamente por conta dessa chuva que tem aliviado aquele calorão que a gente vinha sentindo aí nos últimos meses. Então essa é a previsão para hoje. A gente reforça sempre o alerta, né, de que pode ter chuva forte, tem que tomar cuidado. Em alguns trechos aqui na cidade a gente vê que a água fica acumulada, então o pessoal tem que ter cuidado aí para andar pelas ruas aqui da cidade quando tem chuva forte. Então tá aí para essa quinta-feira a previsão do tempo. Meio-dia e 19, intervalo por aqui. E ainda hoje a gente vai falar do caso do homem que matou a namorada a tiros na semana passada em Caldas Novas. E antes do crime, inclusive, ele deu flores para ela, viu? Tem novidade sobre esse caso, é que a justiça manteve a prisão desse homem e a gente traz todos os detalhes para você de casa ainda nessa edição. Já na volta do intervalo, nós vamos falar também dos motoristas que têm ignorado a sinalização em um cruzamento aqui de Itumbiara. Para cortar caminho, eles entram pela contramão e colocam em perigo quem transita aí por essa avenida que a gente está vendo nas imagens. Meio-dia e 20 agora, se tem intervalo tem que ter ajuda, né? Quem está chegando por aqui é o Richard, ele tem 7 aninhos e é mesmo daqui de Itumbiara. Bora ver o recadinho dele então. Sou o Richard de Itumbiara, Jornal Anguera volta já! Meio-dia e 23 de volta com o Jornal Anguera para te mostrar que motoristas aqui da cidade têm ignorado a sinalização em um cruzamento, viu? Para cortar caminho, eles entram pela contramão e colocam em perigo quem transita por uma avenida aqui da cidade. Apesar da sinalização, motoristas fazem a conversão proibida. São vários flagrantes, carros de passeio, motos e até caminhões. Esse cruzamento fica entre a rua Serafina Goulart Oliveira e a Avenida Castelândia, no residencial Maria Luísa Machado, em Itumbiara. Para cortar caminho, os motoristas evitam de fazer o retorno mais abaixo. Um risco para quem está errado e também para quem está certo nessa história. A sinalização é bem visível, as placas estão localizadas antes e depois do cruzamento, mas mesmo assim os motoristas ignoram e seguem pela contramão. Foi devidamente sinalizado pela SMT, né? A gente não tem algumas coisas para finalizar o serviço.
Antes tinha-se o argumento que não tinha o retorno. Foi feito o retorno, foi asfaltado. Segundo o superintendente, será feita fiscalização no local. Num primeiro momento, com orientações aos motoristas. A partir da semana que vem, vamos colocar um agente de trânsito aqui, até mesmo para divertir o condutor, Não multando na primeira hora, mas assim, lembrando que está devidamente sinalizado que, infelizmente, eles insistem em andar na contramão. Alguns, Quem faz a manobra proibida pode até economizar um pouco de tempo, mas além de colocar em risco quem passa pelo local, está cometendo infração de trânsito. Nesse caso, a infração é grave, R$ 195,23. No outro caso, que a gente vê muito aí, o pessoal andar na contramão em direção, no sentido único, infração gravíssima, R$ 293. O cidadão que comete esse tipo de infração, ele coloca a vida dele e a vida de outras pessoas em risco, em perigo, podendo ocasionar um acidente de trânsito com vítima, até sem vítima. E as irregularidades não são exclusivas desse lado da avenida. Também flagramos veículos circulando pela contramão no outro sentido da pista. Não pode, né, gente? Olha só nesse mês a gente já mostrou aqui em 2 edições diferentes do seu Jornal Anhanguera que a Prefeitura aqui de Itumbiara está usando caminhões sem aquela proteção traseira, que pode causar aí um acidente, caso que está ali nessa carroceria, que está sendo transportado nesses caminhões, caia, podendo atingir inclusive os veículos que vêm atrás e também pedestres, A gente já mostrou isso aqui 2 vezes e olha só, ontem a nossa equipe flagrou mais uma situação assim, essa que a gente está vendo aí nas imagens. Um caminhão carregando entulho. Pelo jeito, que a gente está vendo aí, a Prefeitura não está fazendo nada para resolver esse problema. Na época que a gente mostrou a primeira e a segunda vez, eles disseram que foi prometido aí, que em todas as notas enviadas pela Prefeitura para a nossa produção, que eles iriam resolver o problema. A gente está vendo aí o caminhão totalmente carregado ali no canto esquerdo desse caminhão, que parece ser uma pedra enorme. Imagina se isso aí cai e atinge alguém, E aí a gente quer saber, o que vai ser preciso acontecer, se vai ter que acontecer um acidente para a Prefeitura, de fato, tomar as providências em relação a isso. A gente, mais uma vez, foi atrás de uma resposta com a Prefeitura, mas a assessoria respondeu aí que o secretário da pasta responsável por essa fiscalização está viajando e que não conseguiu contato com ele. E a gente, claro, segue aguardando um posicionamento da Prefeitura para evitar novos flagrantes, e diminuir aí os riscos para todo mundo, que se está errado, A gente viu na reportagem anterior ali, puxando a orelha do motorista, do morador, das pessoas que estão entrando na avenida de forma errada, a Prefeitura também tem que fazer a parte dela, tem que dar o exemplo, E a gente segue de olho. Hora de conhecer por aqui mais 2 candidatos do concurso Novos Talentos. Hoje a gente vai ver junto aí Felipe Moraes e Fred Monteiro. Fred Monteiro já tem 10 anos de estrada. Começou tocando com a dupla sertaneja do pai na década de 90, Matão e Monteiro. Quando a dupla separou, ele até tentou cantar com o pai. Só que o Fred queria trilhar seu próprio caminho. Meu pai tem uma grande história, tem uma história linda, inclusive. E eu quero construir a minha história. Mas a fã número 1 do Fred é a filhinha dele, a Aurora, de 4 meses, dele e da Casey, que já dá todo o sinal de que vai seguir a carreira do pai. Quer ver? Um dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Hoje ele canta na noite em Goiânia. Nem tira os instrumentos do carro porque de quinta a domingo já tem compromisso com a música. Semifinalista, indo pra final, se Deus quiser, a música chegar lá não vai mais sair do meu show. Por quê? Eu tenho agora um motivo pra cantar ela. É a música que eu participei do concurso da TV Anhanguera. Eu cresci ouvindo esse blá blá blá, parentes e amigos apostando, eu lá no fundo me perguntando onde é mesmo esse tal de lá. O Felipe é o caçula do concurso, tem 18 anos e um vozeirão danado. Quando ele está em casa, gosta de passar o tempo cantando com o irmão de 13 anos. Quer ver? Dá uma olhada. Eu tô indo, mas é desespero. Tô mais perdido que segue em tiroteio na cidade, com medo de voltar pra casa, olha que faz. No quarto, ele usa um quadro para compor. A primeira música que eu fiz foi em 2014, eu acho, eu tinha 13 anos. Eu tava sofrendo de amor. O rapaz usa as redes sociais para mostrar o talento e foi a avó que fez a inscrição dele no concurso. Ela ligou pra gente: filho,
Tem a inscrição aí dos novos talentos. Faz aí, vai que dá certo. Agora que tem a oportunidade de mostrar o talento, pretende fazer bonito na nossa telinha. Pra mim é igual cachaça, e se deixar é todo dia uma garrafa. Mas o negócio é que eu sou fraco com bebida, aí cê manda e desmanda na minha vida. Bacana, né? E para votar aí no seu candidato preferido é só entrar no nosso portal G1 Goiás. Além de votar, você vai conhecer também um pouco mais de todos os candidatos que estão participando então. E amanhã a gente te mostra aí mais 2 deles, combinado? Olha só, gente, a família de um menino de 9 anos está fazendo uma campanha para pedir que mais pessoas façam o teste de medula. A criança precisa de um doador compatível o mais rápido possível. A inocência e a fragilidade do Gabriel contrastam com a gravidade de uma doença que mudou completamente a vida dele. O menino tem leucemia linfática aguda, descoberta há mais de 4 anos. A gente descobriu através de um hemograma, né, dele, e aí iniciou as correrias de um hospital para outro, até chegou a Araújo Jorge. Na época, o menino passou por quimioterapia, mas há 1 ano a doença voltou. Quando você está lá no hospital assim, fazendo tratamento, o que você tem mais vontade? Para casa. A família do Gabriel é de Iaciara, a 500 quilômetros de Goiânia. O pai do menino ficou na cidade para continuar trabalhando. A mãe está em Goiânia para acompanhar o tratamento do filho, que precisa de um transplante de medula. Para tentar fazer o transplante de medula, a dona Noici e o pai do Gabriel fizeram testes no Hemocentro para saber se eles são compatíveis com o filho. Mas os resultados, infelizmente, deram negativo. E a luta da família para encontrar um doador continua. Por isso que a gente está fazendo campanha, pedindo às pessoas que vai ao Hemocentro, que faz o teste. É tão simples, você só colhe 5 ml do seu sangue, né? E depois, se você for compatível, com 15 dias você já está tudo reconstituído em você. Os cuidados durante o tratamento são muitos. Ele tem restrições até para brincar. O que a senhora mais quer para o Gabriel? Que encontre o doador compatível para ele. Que eu mais quero. A gente está na torcida que você aí de casa também possa, né, fazer parte desse cadastro nacional aí. Vai lá, como a mãe bem disse, é um gesto tão simples, tão rápido ali que pode ajudar a salvar uma vida, viu? Antes do intervalo, gente, tem participação chegando por aqui. A Denise mora no bairro Morada dos Sonhos 2. Ela diz que é verdade que em Itumbiara anda difícil de andar. As pessoas não têm consciência sobre andar no trânsito. Diz que as pessoas não dão seta, anda falando ao celular, tá uma bagunça. E nada, segundo ela, da Superintendência de Trânsito colocar agentes para multar esses condutores que estão fazendo infrações por todo canto. Tem ainda aqui mensagem da Kellen, de Itumbiara, está dizendo que é muito triste a morte da criança, né, picada por escorpião. Ela diz como mãe imaginador da família, está desejando que os sentimentos a todos os familiares. Mensagem da Kellen aqui de Itumbiara. Tem o Wagner do Jardim Europa, que também está participando sobre esse caso. Ele diz que é muito triste o caso da criança morta por picada de escorpião. Ele diz que na casa da mãe dele já encontraram mais de 20 escorpiões há alguns meses atrás. Eles entraram em contato com a prefeitura de Itumbiara, que diz que não tem veneno específico para matar escorpiões. E o Wagner, inclusive, mandou uma foto aqui para a gente mostrando esses escorpiões todos, esses 20 escorpiões aí dentro de um vidro que eles guardaram lá. Tem mais participação, Marcos. Itumbiara precisa de agentes municipais de trânsito nas ruas. Cidades menores já possuem esses servidores e a PM não consegue atender como policiais todas essas situações de trânsito aqui da cidade. Participação do Marcos. Tem ainda aqui o Iris Antônio Ferreira, morador do Jardim Europa. Sobre a reportagem das infrações de trânsito, eu acho que não precisa advertência, porque segundo ele está bem sinalizado lá o cruzamento, né? Como a gente também mostrou aí na reportagem. Ele diz aqui, na minha opinião, tem que mexer no bolso mesmo, né? Do Iris Antônio, então, a participação que a gente leu agora. Mais uma aqui para fechar essa rodada, o Carlos está dizendo o seguinte, sobre a reportagem das ruas do setor Santa Rita, caminhão atolado desde o início da manhã de hoje, sem previsão de sair de lá, dizendo aí daquela rua que a gente mostrou no comecinho da reportagem, que os moradores estão esperando há tempo, né, por uma solução. Tem mais uma aqui que chegou agora, moradora de Caldas Novas,
Quero fazer o exame para compatibilidade da medula. Aqui em Caldas já me informei, não existe local para fazer esse teste. Me comovo com a história e queria me cadastrar para ser doadora. Mensagem aqui da Letícia, que está participando com a gente. A gente também vai checar essas informações aí, viu, Letícia? Para orientar o pessoal, né? Onde que eles podem ir lá, se cadastrar certinho para ser um doador, para que você aí de Caldas Novas também consiga ajudar quem quer que seja, viu? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Agora, meio-dia e 34, quase 35. Hoje é dia de prato do dia e a gente vai passar à vontade junto, viu? Porque o ingrediente principal da receita de hoje é o bacalhau. E mais, quem mora aqui em Itumbiara já deve ter reparado a estátua do soldado que tem lá na pracinha do bairro Santos Dumont. Mas você sabe quem foi Bento Agostinho do Nascimento? A gente te conta na volta do intervalo. A reportagem completa, então, para você aí de casa. Meio-dia e 35 agora, quem vai ajudar a chamar esse intervalo é a Bárbara. Ela tem 5 anos e mora também aqui em Itumbiara. Jornal Anguera, volta já, eu sou a Bárbara. Tá chegando o Natal, tá? Meio-dia e 38 de volta. Quem mora aqui em Itumbiara já deve ter reparado na estátua do soldado, né? Uma estátua ali que tem na pracinha do bairro Santos Dumont. Mas você sabe quem foi Bento Agostinho do Nascimento? Pois é, a Juliane Nascimento foi atrás dessa história, ela e José Eurípides Tassi, para entender melhor a importância desse militar e todo aquele simbolismo em volta daquele soldadinho. A gente vai ver junto agora na reportagem. A pergunta que não queria calar era a seguinte: onde foi parar o soldado? Eu andei passando aqui, eu falei, mas cadê o soldado? É, dona Olívia, quem passou pela Praça do Expedicionário nos últimos meses sentiu mesmo que faltava alguma coisa. O Bertini, que tem um restaurante em frente ao local, disse que direto perguntavam pelo sumiço da estátua. Parece muita gente perguntando o que aconteceu com o soldado. Mas eis que a imagem apareceu por aqui de novo. Solda aí não é. Pois é, a gente teve um probleminha aí na reportagem, gente, não sei se vocês notaram aí em relação ao áudio, a gente está corrigindo ali para agorinha mostrar a reportagem para vocês, mas eu aproveito para fazer o comentário aí, que muita gente estava mandando mensagem aqui para a gente. Onde foi parar o soldadinho, né? O pessoal que mora ali na região, tava todo mundo querendo saber, dizendo que é uma lembrança de infância, e foi daí que a gente foi em busca dessa história também. Então agorinha a gente vai mostrar para vocês aí de casa como é que tá toda essa situação aí do soldadinho, contar melhor essa história que a Gil foi lá conhecer de perto, né? E vai mostrar pra gente, viu? Olha só, a gente vai te mostrar agora o quê? Qual que é a participação? Tá, chegou aqui pra mim. Foi encontrado ontem o corpo do jovem que estava desaparecido na Chapada dos Veadeiros. A suspeita é que o rapaz tenha se afogado depois de cair em uma cachoeira. Depois de 2 dias de buscas, o corpo de Matheus Santos da Silva, de 23 anos, foi encontrado. O jovem desapareceu durante um passeio no Parque da Chapada dos Veadeiros, no leste do estado. Ele estava no Rio Preto, que fica dentro do parque. Para os bombeiros, familiares de Matheus contaram que ele estava em um passeio com o irmão, a cunhada e a sobrinha. Matheus preferiu ir para outro ponto do parque, mas chegou a combinar horário e local de encontro com a família, mas não retornou. Parentes de Matheus acionaram a administração do parque. 7 equipes dos bombeiros participaram dos trabalhos de resgate. Eles contaram com mergulhadores e cães farejadores. A primeira pista do jovem foi um par de chinelos encontrado na base do Rio Preto. Ficou subentendido que ele teria tomado banho naquele local. Então, isso direcionou o nosso foco. Assim que a gente soube dessa informação, nós já trouxemos uma equipe de mergulho. Tínhamos eles encontrar, infelizmente, em óbito a vítima nesse mesmo rio. O corpo do rapaz, que morava em Planaltina, no Distrito Federal, foi levado para o Instituto Médico Legal de Formosa, aqui em Goiás. Um laudo do IML vai indicar se Matheus sofreu alguma queda e bateu a cabeça antes do afogamento ou se passou mal. Abalados, os familiares não falaram com a imprensa. E olha só, gente, a Polícia Civil de Goiatuba, em ação conjunta aí com a Subdelegacia de Vicentinópolis e também com a 2ª Delegacia Regional de Floriano, isso no Piauí,
prenderam uma jovem foragida da justiça por suspeita de homicídio. Essa mulher que está aparecendo aí é a Daniela de Souza Barbosa, que tem 21 anos. Ela era procurada pela polícia do Piauí e estava morando nessa cidade aqui de Vicentinópolis, pertinho aqui do sul do estado também, que pertinho da gente. Em depoimento, ela confessou ter assassinado um idoso a facadas na cidade de Floriano. Isso foi no início do mês de novembro. E desde então ela passou a morar aqui no estado de Goiás, né, na companhia do atual namorado, então fugindo lá do Piauí, onde ela cometeu esse crime. A mulher foi levada para o presídio de Goiatuba e agora fica à disposição da justiça. E olha só, gente, agora a gente fala do caso do homem que matou a namorada a tiros na semana passada em Caldas Novas e que antes do crime deu flores para ela, né? A gente mostrou isso aqui para você também, mais um crime que chocou muita gente agora nesses últimos dias. E a justiça, tem novidade, né? A justiça manteve a prisão dele. Quem tem mais informações e volta ao vivo aqui então com todos os detalhes para a gente é a Juliane Nascimento. Oi, Gabriela, mais uma vez, né? Olha só, a audiência de custódia do suspeito, né, foi realizada ontem à tarde em Caldas Novas e a justiça decidiu, né, por manter a prisão preventiva do Langston Kessler de Oliveira. Ele é suspeito de matar a namorada, a Winara de Oliveira Lima, de 29 anos. O casal mantinha um relacionamento há mais de 2 anos. E segundo a polícia, a mulher voltava de uma viagem que ela havia feito a Goiânia. Ele foi até o ponto de ônibus para receber a namorada, entregou uma flor, também deu um beijo para ela, segundo, né, as informações repassadas pela polícia. Enquanto os dois seguiam para a casa dela, que ficava bem próxima a esse ponto de ônibus, ele sacou a arma e efetuou pelo menos 4 disparos contra a namorada, que morreu no local. Logo após o crime, ele fugiu e foi encontrado pelos policiais em casa juntamente com a arma do crime. Em depoimento, o suspeito confessou o assassinato, mas não disse qual teria sido a motivação desse crime. Nós conseguimos contato com o advogado de defesa do Langston Kessler de Oliveira, que informou que o cliente dele tem problemas psicológicos e que inclusive vai pedir para que seja realizado um exame, e disse também que quando o suspeito era mais novo, ele manteve um relacionamento com uma mulher que possuía as mesmas características físicas da Winara. Então, esse crime pode ter sido provocado por conta dessa coincidência, né? Talvez ele não tivesse superado o fim desse relacionamento que ele teve quando mais novo. A vítima, a Winara, deixa 3 filhas, uma de 13, uma de 11 e outra de 9 anos de idade. Gabriela. Gia, muito obrigada, viu, pelas informações. Gente, agora 12h44, intervalo por aqui. Na volta tem o prato do dia. Hoje o destaque é o bacalhau. Daqui a pouquinho, então, a gente vai passar à vontade todo mundo junto aqui no Jornal Anhanguera. E agora quem está chegando para invadir a telinha por aqui para chamar o nosso último intervalo de hoje é o João Paulo. Ele tem 5 aninhos e mora em Goiatuba. Anhanguera, volta atrás. 12h48 de volta com o Jornal Anhanguera para todo o sul do estado e é hora de passar à vontade todo mundo junto por aqui, viu? Tá chegando o prato do dia. Roda a vinheta. Pois é, se é para passar à vontade de todo mundo, né? Bora ver o que o prato do dia nos reserva para hoje. A receita tá especial, viu? É uma receita de bacalhau de encher a boca d'água. Bora ver junto? Roda aí. Agora, o que pouca gente sabe é que o bacalhau não é só uma espécie de peixe, são várias. E a mais famosa é essa aqui, Gadus morrua, que vem do Atlântico Norte. Aula de história, geografia. Apesar de não ser bem isso, temos hoje a companhia de uma professora no preparo de um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros. Doutorado em psicologia, professor? Isso. Fome é psicológico? Não, fome é necessidade e é prazer. Agora, caneta e papel na mão. Não precisa ser caneta azul ou azul caneta, tá? Bacalhau, batata inglesa, leite, gemas, nata ou creme de leite com teor de gordura acima de 17%, azeite de oliva, vinho branco, requeijão cremoso, amido de milho, noz moscada, alho, salsinha e pimenta do reino. Por aqui, o bacalhau também uniu nações. A professora Marilúcia conheceu ela em Portugal. Eles vieram para o Brasil e abriram o restaurante há 4 anos, onde chegou até uma venezuelana para o time de colaboradores.
Não entendo o que o Hélio fala, ele não fala bem o português. Ele diz, não entendo o que a Mônica fala, ela não fala bem o português. E eu sou intérprete dos dois. Eu trabalhava lá em Portugal também com pescados, hoje. Muito diferentes também. Mais pescado do mar, aqui é mais, em Goiás é mais rio, né? E aprendeu a comer bacalhau também? Também, sim, com certeza. É gostoso? Gostoso, muito bom. Eu tô quase igual a Mônica, viu, gente? Eu não vim da Venezuela, mas eu tô doido pra sentar naquela mesa, experimentar esse bacalhau e falar assim, Caracas. Caracas, a capital da Venezuela. Aqui foi onde eu conheci que a gente fala Caracas. Lá não se conhece. No preparo, comece pelo molho cremoso com leite, as gemas, o amido de milho e a noz moscada. Acrescenta o bacalhau que estava temperado com alho e salsinha e reidratando por 4 horas no azeite. Adicione as batatas fritas, o vinho branco, a nata, leve tudo ao forno. Seja qual for a naturalidade. Vale a experiência para todo mundo, até para quem não aprecia muito o bacalhau. Aqui esse prato ela vai gostar, com certeza. Olha a cremosidade na hora de cortar o pescado. Diante de uma maravilha dessa, fica ou vai embora? Bem, a resposta pode vir do alto, né? Bem, fica. Que show! Você é linda e sabe viver. Linda mais que demais é a receita do bacalhau? É mais que bacalhau, é pra lá de bacalhau, é a coisa mais sensacional para rimar, assim. Na decoração ou no prato, um pedacinho da Europa no centro de Goiânia. Minha esposa, minha sogra cozinham muito bem. E a gente gosta muito daqui, porque a comida daqui é muito boa e esse prato é um prato especial. Tempero suave, não vem aquele bacalhau presente, que talvez algumas pessoas sintam o sal do bacalhau, um prato bem gostoso, bem suave. Fomos muito gentilmente presenteados com este bacalhau, e que bacalhau! E, por outro lado, vamos também presentear com um prato, tá? Um presente simbólico, mas é de coração, o aniversariante da noite, Hélio. Parabéns, o prato é todo seu e da sua equipe. Muito obrigado. É uma equipe familiar, né? Somos nós aqui, mas os nossos clientes e amigos que nos dão força, que estão com a gente, presente a todos nós. Obrigada. Antes de ir embora, uma boa mensagem para você. Fica bem, ou nesse caso, bem fica. Que delícia, hein, gente? Se você gostou aí, todas as dicas de como fazer essa receita, tá tudo lá no nosso portal, que é o G1 Goiás. Tá aparecendo para você aí na tela, corre lá, né? Que você vai conseguir ver, inclusive, a reportagem completa também, se perdeu algum pedacinho dela por aí, viu? Olha só, gente, agora sim, né? Quem mora aqui em Itumbiara já deve ter reparado na estátua do soldado, que tem ali na pracinha do bairro Santos Dumont. Mas você de casa sabe quem foi o Bento Agostinho do Nascimento? Pois é, a Juliane Nascimento e o José Eurípides Tassi foram atrás da história desse importante militar. A pergunta que não queria calar era a seguinte: onde foi parar o soldado? Eu andei passando aqui, eu falei, mas cadê o soldado? É, dona Olívia, quem passou pela Praça do Expedicionário nos últimos meses sentiu mesmo que faltava alguma coisa. O Bertini, que tem um restaurante em frente ao local, diz que direto perguntavam pelo sumiço da estátua. Parece muita gente procurando, perguntando o que aconteceu com o soldado. Mas eis que a imagem apareceu por aqui de novo. E a prefeitura explicou o motivo. A estátua tinha sido alvo de vandalismo e foi recolhida para passar por uma reforma. Felizmente, algumas pessoas não têm consciência com o patrimônio histórico do município, né, que ele é um patrimônio histórico do nosso município de Itumbiara, e ele tinha quebrado o braço. É um material, o atimônio, é um material que nós só temos uma empresa na cidade de Itumbiara que faz a solda dele, né? E o braço dele tinha até separado. E a gente estava recuperando essa empresa terceirizada que fez esse serviço. Que a estátua marca a praça, isso é fato. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. Você sabe qual a história dessa imagem e quem é esse soldado? Eu sei que ele serviu a Segunda Guerra Mundial. O nome dele era Bento Agostinho. Mas quem de fato ele foi, não sabe? Não. Não sei a história dele.
muita gente não faz nem ideia. Mas o Sidney, que é diretor do museu da cidade, sabe bem dessa história. Itumbiara teve vários pracinhas, mas que ficaram no Rio de Janeiro, no Porto de Santos, e o Bento foi convocado para a Itália. E ele teve uma missão, o grupo dele, pegar um Monte Castelo do nazista para que as tropas norte-americanas pudessem ir até os Alpes suíços para pegar alguns redutos dos alemães. Bento Agostinho do Nascimento era o soldado, um morador de Itumbiara que serviu na Segunda Guerra Mundial. O nosso pracinho expedicionário tomou o Monte Castelo depois de 12 horas de combate. Isso é um fato histórico para o Brasil. A história não conta muito a importância que o Brasil teve na Segunda Guerra Mundial para o final, com a participação desse itumbiarense, que tem a família dele toda da cidade, na Segunda Guerra Mundial, que é o Bento Agostinho do Nascimento. Natural de Uberaba, ele morava em Itumbiara quando foi convocado para a guerra. Seguiu rumo à Itália para lutar contra os alemães e saiu vencedor, desde que é um dos capítulos mais importantes da história. Nós temos um brasileiro itumbiarense na grande batalha de Monte Castelo, que foi tão falado, entre 1.500 brasileiros, o Bento foi escolhido para ser o herói da Segunda Guerra Mundial, porque com a perca de Monte Castelo, os nazistas perderam todo o controle da Europa. Ou seja, um itumbiarense de coração fazendo parte da história mundial. Foi muito importante para a nossa história, para a história do país, para a história de Goiás, para a história de Itumbiara, o Bento Agostinho do Nascimento, lutando contra os nazistas na Alemanha. A imagem do soldado, instalada na praça em novembro de 1991, foi uma homenagem. Um marco na memória e na personalidade do soldado Bento, um itumbiarense de coração que fez história no mundo. Muito bacana essa história, né, gente? O pessoal estava sentindo falta, então tá lá o soldadinho de volta e a gente também conhecendo um pouco da história, né? De toda essa estátua e desse homem que também tão bem representou aqui Itumbiara. Está dizendo aqui a Vera Lúcia, inclusive, que ela estava sentindo falta dele, aí do soldadinho, né? Agora, para ficar mais bonito ainda, tem que florescer ali na praça. Tá aí a mensagem da Vera Lúcia comentando também. Tem aqui o Gonçalves, Dinair Gonçalves, do bairro Novo Horizonte. Está dizendo muita tristeza do menino que foi picado, que morre de medo de ser picada, né, por escorpião. Mensagem da Dinair, então, do caso que a gente mostrou para vocês aqui no jornal hoje. Divino Custódio de Caldas Novas está dizendo que assiste o jornal todos os dias, né, e que aprendeu a gostar de nós aqui como se fosse da família dele. Que bacana essa participação, a gente agradece, viu? Tem ainda que Ayanda, amei a reportagem sobre Bento Agostinho. Deviam fazer mais reportagens sobre os homenageados da cidade. Inicialmente as estátuas que muitas vezes não sabemos nem quem são, né? Parabéns, está dizendo aqui a Ayanda. E a gente também gostou demais de contar essa história, né? Que é a nossa história também ao mesmo tempo, viu? Eu agradeço as participações que chegaram por aqui. Olha só, gente, está na hora da gente observar e ver quais são as vagas disponíveis no Cine de Itumbiara. Roda aí. Para quem está em busca de emprego, o Cine de Itumbiara tem inúmeras vagas para essa quinta-feira. Tem vaga para açougueiro, ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, auxiliar de jardinagem, esteticista, montador de máquinas, motorista carreteiro, motorista de carga a frete, operador de carregadeira e máquinas pesadas, recepcionista secretária, técnico de panificação, trabalhador agropecuário e vendedor interno. O Cine de Itumbiara funciona no VaptVupt, que fica na rua Paula Bari, 477 no Jardim América. E não esqueça de verificar antes as exigências para candidatar a uma das vagas e também de levar a carteira de trabalho e o currículo. Boa sorte para você! E tem vaga também no Cine de Caldas Novas, bora ver. O Cine de Caldas tem vagas para essa quinta-feira de ajudante de cozinha, assistente de vendas, são 35 vagas, auxiliar de manutenção de edificações, barman, ter de 18 a 30 anos, cabeleireiro escovista, cozinheiro de restaurante, eletricista tem 5 vagas, garçom, ter de 18 a 30 anos tem 2 vagas, leiturista tem 5 vagas, manicure, supervisor administrativo para condomínio,
roupeiro, vendedor interno, ter de 18 a 30 anos, vendedor de serviços e vendedor de porta em porta tem 10 vagas. O Cine de Caldas Novas funciona no Poupa Tempo, que fica na Rua Coronel Gonzaga, número 2, no centro da cidade. E atenção aos documentos necessários: carteira de trabalho, número do PIS, RG, currículo e o endereço de e-mail. Boa sorte para você! E acabou o Jornal Anhanguera, vai ficando por aqui. Na sequência tem Globo Esporte, logo mais à noite, Jornal Anhanguera, segunda edição com Luciano Cabral. A gente encerra a edição de hoje com imagens de Panamá. Para você, uma ótima tarde.